Olá, eu sou o Ralph Fernandes e durante 4 anos da minha vida eu fui pastor de adolescentes aqui na Igreja Batista Renascer. E antes mesmo de ser pastor eu já trabalhava bastante com adolescentes pelo fato de ser vocalista de uma banda de rock e gospel. E então assim, eu sempre estava tocando em acampamentos e sempre muito ligado a adolescentes. E eu tenho observado que nesses dias que nós estamos vivendo agora de quarentena, onde todos estamos reclusos dentro das nossas casas, tem se falado muito a respeito do que as crianças podem fazer, de como ocupar o tempo das crianças e tal, mas quase não tem sido falado a respeito de como os adolescentes poderiam ocupar e como os adolescentes poderiam utilizar melhor o seu tempo nesse momento. Inclusive, quem falou isso para mim foi uma senhora da nossa igreja, uma senhora muito querida na nossa igreja, na igreja que eu sou pastor, que falou para mim, falou assim: pastor, eu tenho observado que estão falando muito sobre o que as crianças poderiam fazer nesse período, mas quase não estão falando nada sobre os adolescentes, e parece que os adolescentes estão bastante ansiosos, inquietos. Você teria algumas dicas para que eles pudessem aproveitar melhor o tempo deles nesse período de quarentena, onde todos estão aí reclusos, todos dentro de casa sem poder sair? E eu achei a ideia fantástica, e eu me lembrei de um texto que está lá em Timóteo, e esse texto ele vai nos dar uma base, e eu vou falar algumas coisas a respeito desse texto, e depois eu quero dar algumas dicas do que vocês podem fazer para aproveitar melhor o tempo de vocês durante esse período que vocês estão aí dentro da casa de vocês. Agora não tem como dar um rolezinho, não tem como ir no shopping, não tem como sair para passear nos parques, não tem como ir em quase lugar algum. Nós temos que ficar realmente reclusos, nós temos que realmente aproveitar esse tempo, ficarmos dentro de casa, não podemos arriscar, né? Não podemos sair. Então, assim, o que nós podemos fazer durante esse período, durante esse tempo? Primeiro eu quero ler o texto aqui com vocês, que está em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, onde Paulo diz para Timóteo assim: ó, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo era jovem, nós não sabemos exatamente a idade que ele tinha, mas ele era jovem. Timóteo era um jovem discípulo de Paulo, e Paulo dá muitos conselhos para ele nas suas 2 cartas aqui, e um desses conselhos que Paulo dá é justamente esse, falando para ele que apesar dele ser jovem, ninguém poderia desprezar a mocidade dele, mas pelo contrário, ele deveria se tornar padrão entre todos os fiéis, inclusive os mais velhos, se tornar aquele que fosse um exemplo para todos. E no quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O momento em que nós estamos vivendo é um momento propício para que nós possamos demonstrar através das nossas atitudes, e você, adolescente, poder demonstrar através do modo como você age, que você, apesar de muito jovem, não pode ser desprezado por causa da sua mocidade, mas você tem maturidade, e você pode sim se tornar, neste momento, um padrão dos fiéis, um padrão na sociedade em que nós estamos vivendo, um modelo a ser seguido, tanto por aqueles que estão ao seu redor, pelos seus pais, até mesmo pelos seus avós, tios, primos, amigos, colegas, irmãos de igreja. Você pode se tornar esse padrão. E é interessante que quando Paulo fala com Timóteo aqui, ele fala assim, ó, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra. A primeira coisa que ele fala. O que ele está dizendo aqui? Que Timóteo deveria buscar ter conhecimento na palavra de Deus, para demonstrar através do seu conhecimento, e ele ser um padrão diante de todos, tendo um grande conhecimento e realmente se dedicando a conhecer a palavra de Deus. Está aí uma dica para você. Outra coisa que ele fala é no procedimento. O procedimento aqui que ele está falando é no comportamento. Como que você tem se comportado diante de toda essa situação que nós estamos vivendo? Você tem se comportado como um menino mimado, como um revoltadinho apenas, ou você tem demonstrado um bom procedimento diante de todos, você tem se comportado da maneira correta, com maturidade? Outra coisa que ele fala é no amor. E amor aqui, nós sabemos que essa palavra ela está muito ligada à prática, caridade, é fazer algo. Ou seja, aproveite esse momento para fazer algo por alguém, para demonstrar amor pelas pessoas, para demonstrar amor por aqueles que te cercam, que estão ao seu redor. E outra questão que ele fala é na fé. Nós estamos vivendo tempos difíceis.
E nós estamos num momento ótimo. Esse momento é maravilhoso para nós demonstrarmos a nossa fé e para nós nos tornarmos padrão de fé para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Agora é o momento onde você pode demonstrar para as pessoas que você é uma pessoa de fé e, através disso, você transmitir esperança para as pessoas. Aproveite essa oportunidade, isso que está acontecendo, para demonstrar que você realmente é uma pessoa de fé e para transmitir esperança para aqueles que estão ao seu redor, para transmitir esperança para todos que te conhecem, ao ponto de que essas pessoas vejam que você é uma pessoa que realmente tem uma fé genuína. Faça com que as pessoas vejam que você tem uma esperança, não somente nesse mundo, mas que você tem uma esperança na eternidade, em Cristo. Isso é maravilhoso e nós estamos vivendo um momento ótimo para que você faça isso. E outra coisa que o apóstolo Paulo fala aqui é na pureza. Use esse tempo para se purificar, para se santificar, para se consagrar ao Senhor. Não deixe que a ansiedade que é gerada pelo fato de nós termos que ficar reclusos te leve a pecar. É comprovado por meio de estudos de que a ansiedade normalmente ela tende a nos levar a termos práticas pecaminosas. A pessoa vai ficando ansiosa, muitas pessoas que são muito ansiosas talvez caminham para o lado das drogas, muitas pessoas que são ansiosas talvez caminham para o lado da prostituição, da pornografia. Não permita que esse momento gere ansiedade em você, mas lance toda a sua ansiedade diante do Senhor e faça com que esse momento seja um momento de você se consagrar, de você se tornar um padrão de pureza diante de todos aqueles que estão ao seu redor. Depois diante disso tudo que eu falei aqui, eu quero trazer mais alguns pontos bem práticos para te ajudar nesse momento de reclusão, nesse momento que você só pode ficar dentro de casa. Adolescente, preste atenção, tudo isso do que eu vou falar está ao seu alcance. Você pode ter um dia super produtivo se você seguir esses conselhos aqui. E tem outras coisas mais que você pode fazer. Mas se você seguir esses conselhos aqui, você pode ter um dia super produtivo. Você pode ter um dia que vai passar rápido. Não vai ser aquele dia entedioso, aquele dia cansativo, aquele dia onde não tive nada para fazer. Mas você pode ter muitas coisas para fazer. Você não precisa fazer tudo isso aqui que eu vou dizer num dia só. Você pode dividir, todos os dias você faz alguma coisa. Mas dedique-se. Algumas coisas aqui eu entendo que todos os dias você tem que fazer. E eu vou te falando aqui o que é. A primeira coisa que eu quero te dar uma dica aqui. Aproveite que você está em casa e ajude em casa. Comece arrumando a sua cama, organizando o seu quarto, aquelas coisas que você tem procrastinado, que você tem deixado para depois há muito tempo de arrumar em casa. Comece, ajude, faça alguma coisa. Pergunte à sua mãe se você pode ajudar lavando a louça, se você pode ajudar de algum modo. Não fique ocioso, mas não fique apenas olhando a sua mãe ou seu pai trabalhando e fazendo alguma coisa em casa, mas faça alguma coisa também. A segunda coisa, aprenda algo novo. Aproveite que você está em casa e aprenda algo novo ou recomece algo que você tinha começado e parou. Como, por exemplo, você pode começar a tocar um instrumento ou retomar aquele instrumento que você tinha começado e desistiu. Você pode aprimorar um idioma que você estava aprendendo ou iniciar um estudo de um novo idioma que vai ser algo fantástico para a sua vida. Você pode pedir sua mãe para te ensinar a fazer um bolo, que é algo maravilhoso, ou fazer qualquer outra coisa, mas aproveite esse tempo para se dedicar e fazer alguma coisa, aprender algo novo. Quando passar esse momento, você fala, nossa, eu aproveitei aquele momento e aprendi algo novo. Outra coisa, converse com seus pais, estreite os laços, conte histórias para eles e peça que eles contem para você as histórias deles, da infância, adolescência, juventude. Essas histórias vão fazer com que você perceba que você se parece muito mais com seus pais do que você imaginava. E isso vai quebrar uma barreira que talvez exista entre vocês. Talvez você pense, nossa, minha geração é muito diferente da do meu pai. E quando vocês conversarem, quando eles contarem histórias para vocês aproveitarem esse momento para conversarem e conhecerem mais uns aos outros, você vai ver que essa barreira que existe, esse vácuo que existe entre vocês, muitas vezes vai ser quebrado. Então aproveite esse momento para conhecer melhor os seus pais. Outra dica que eu quero dar para vocês é coloque seus deveres escolares em dia e adiante algumas matérias. Aproveite para aquelas coisas que não estão em dia, você colocar em dia, fazer as tarefas, organizar muitas coisas, estudar o que já foi passado e pegue os seus livros e leia um pouco mais adiante, para que quando você voltar às aulas, você esteja adiantado. E quando os professores começarem a ensinar, você vai estar à frente. E isso vai ser maravilhoso para você. Outra coisa, desenvolva atividades em família. Que tipo? Aproveite para jogar tipo Banco Imobiliário, War,
dominó, uno, não sei. Desenvolva algum tipo de atividade onde você possa se divertir em família. Não fique só no celular, mas que vocês possam conversar, sorrir, brincar juntos. Outra coisa, na internet, não fique vendo coisas pecaminosas. Fuja dessas coisas, mas aproveite para evangelizar os seus amigos. Esse momento é muito propício para que você pregue o evangelho. Entre na internet, fale com seus amigos, mostre para eles que nós estamos vivendo momentos difíceis que inclusive foram profetizados na Bíblia, e aproveite para pregar o evangelho para os seus amigos. Faça isso. Mais uma coisa, você não pode agora, não está sendo recomendado que você visite os seus avós, tios que têm uma idade um pouco mais elevada. Então, já que você não pode ir visitá-los, ligue para eles. Utilize o WhatsApp, faça uma ligação de vídeo, mas converse com essas pessoas, aproveite esse momento e tire um tempinho para mostrar que apesar de você estar distante deles, você os ama e você se importa com eles. E não espere que eles liguem para você, mas você liga para eles demonstrando essa preocupação, dando conselhos e abençoando a vida deles, ore por eles. Outra coisa importante, tire tempo considerável para orar e ler a Bíblia todos os dias. Tire um bom tempo para orar e ler a Bíblia todos os dias. Vou te dar algumas dicas de texto para você ler. Leia Mateus 24. Leia com muita atenção, estudando. Leia Lucas 21. Leia Marcos capítulo 13. Leia todo o Evangelho de João, que é maravilhoso para você ver o amor de Deus por você. Leia 1 Timóteo e 2 Timóteo. E assim que você terminar essas leituras, leia outros livros e outras cartas da Bíblia, mas tire um tempo considerável para ler a Bíblia e orar e meditar na palavra de Deus. Não deixe que o seu dia passe e chegue à noite e você simplesmente perceba que você não tirou nenhum tempo para ler a Bíblia e orar. Outra coisa, tenha paciência. Não é só você que está passando por isso, todo mundo está passando por isso. Então, descanse em Deus, não reclame, não fique reclamando, não murmure, não faça isso. Ou seja, em tudo dai graças, é o que a Bíblia nos diz. Então, ao invés de murmurar e reclamar, dê graças a Deus e demonstre para as pessoas que nós temos que ter paciência e descansar no Senhor. Mais uma coisa, procure tirar boas lições disso. Preste atenção em tudo que está acontecendo e tire boas lições. Quer ver um exemplo de uma? Aprenda a valorizar pequenas coisas que você não valorizava e que hoje você não pode fazer porque está privado de fazer isso, não pode fazê-las, e passe a valorizá-las mais. Como, por exemplo, visitar os seus avós que você não está podendo ir. Aprenda a dar valor a isso. Tire grandes e boas lições desses momentos difíceis que nós estamos passando. Mais uma coisa. Procure dirigir um culto doméstico na sua casa. Tome a frente. Se o seu pai e a sua mãe não começaram a fazer isso, você proponha isso para os seus pais e você pode começar dirigindo o primeiro culto, que não precisa estar só durante esse tempo, mas depois que passar esse momento difícil, continue mantendo isso na sua casa. Vou te dar uma dica aqui de como dirigir um culto doméstico na sua casa. Olha, primeira coisa, ore, depois cantem 1 ou 2 cânticos, faça uma leitura bíblica de um texto que vocês consigam interpretar e tudo bem. Comentem esse texto ou algum de vocês expliquem o texto e ao final orem novamente. E pronto, vocês fazem um culto doméstico, 15, 20 minutos, 10 minutos vocês fazem um culto doméstico e adoram o Senhor aí na casa de vocês. Você, adolescente, tome frente, faça isso. Outra coisa, aproveite, adolescente, para ser luz. Seja luz nesse momento de trevas. Através de tudo isso que eu falei para vocês aqui, vocês serão luz. Vocês estarão resplandecendo a luz de Cristo através disso que eu falei aqui. E por último, vocês vivem dizendo que não são mais crianças. E eu acredito nisso. Eu sempre defendi isso. Já que vocês não são crianças, aproveitem esse tempo. E através dessas atitudes que eu falei aqui para vocês, demonstrem para aqueles que estão ao seu redor que vocês são maduros e que existe uma grande maturidade em vocês. Demonstrem isso agora. Pegue tudo isso, assista esse vídeo quantas vezes for necessário, anote o que eu acabei de dizer e aí você coloque isso em prática. Eu te garanto que isso vai ser bênção na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu estou fazendo isso com todo amor e carinho para que você saiba aproveitar bem esse tempo.